Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. O Senhor conhece os que são seus. Então esse é o tipo de problema que nós não temos que resolver, graças a Ele, né? Ele conhece os que são seus e nenhum dos que foram designados para a salvação se perderá. Então a gente pode descansar nisso. O que nós sabemos é que uma pessoa que crê em Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, ela é agregada à igreja, porque é isso que nós vemos em Atos e vemos depois ao longo das cartas também. Então esses nós temos certeza que são membros do corpo de Cristo. Agora, João Batista ele creu. Claro que ele creu, ele era um profeta, mas ele não faz parte da igreja. Ele é um amigo do noivo, como ele próprio se identifica lá no Evangelho. Que é aquele que tem prazer no noivo, mas não é a noiva. A igreja é a noiva de Cristo. Então esse corpo que é a igreja dos salvos por Cristo, eles sim vão ter um papel principal, né, no relacionamento com o Senhor. Agora, os outros, é difícil saber, né? Por exemplo, uma pessoa está lá no meio do mato, um índio. O Senhor pode salvá-lo? Claro que pode. Claro que pode. Mas não da mesma maneira ou com o mesmo conhecimento que nós temos quando entramos em contato com a Bíblia. Porque a Bíblia, a palavra de Deus, ela é dirigida aos que têm contato com a palavra de Deus. Bom, vou dar um exemplo do espelho que é melhor. Quando você olha para o espelho, você vê você. Então o espelho é a Bíblia. A Bíblia está falando com você, ok? Aí chega uma pessoa desse lado, o que você está vendo aqui? Eu estou vendo a minha salvação aqui. Aqui está falando o que vai acontecer comigo. Ah, deixa eu ver. Fala alguma coisa aí de mim? Não. Está falando de mim só. Só estou vendo a minha imagem aqui. E o que vai acontecer comigo? Ah, pega o espelho, olha você. Aí o outro olha, também está falando para mim. Estou vendo a minha imagem aqui também. Então é basicamente isso que a Bíblia faz. Ela fala com aquele que tem contato com a palavra de Deus. Ela não tem lugar para curiosidades, para dizer o que vai acontecer com aquele que não tem contato com esse espelho da palavra de Deus. Não sei se foi claro o meu exemplo, meio mambembe aí. Mas basicamente é isso. Os que pertencem à igreja, o corpo de Cristo, são aqueles que nós vemos no Novo Testamento e são os que recebem as cartas. Pensa assim, as cartas são escritas para quem? Para as igrejas, não é? Então, se alguém não faz parte da igreja, ele não recebe a carta. Agora, o que vai acontecer com ele, deixa que Deus vai cuidar. Lembrai-vos dos vossos pastores. A outra versão fala, lembrai-vos dos vossos guias, que vos falaram a palavra de Deus, a fé dos quais imitai, atentando para a sua maneira de viver. Eu acho que estava confundindo com a outra passagem que fala que eles terão que... 13:17, exatamente. Obedecei aos vossos pastores ou aos vossos guias, sujeitai-vos a eles, porque velam por vossas almas, como aqueles que hão de dar conta. Ponto. Para aí o texto. Não tem esse delas depois. Isso é um erro de tradução. Se você pegar uma versão, eu li aqui na versão corrigida. Se você pegar a versão atualizada, você verá que não tem almas. Obedecei aos vossos guias e sede submissos para com eles, pois velam por vossa alma, como quem deve prestar contas, para que façam isto com alegria e não gemendo, porque isso não aproveita a vós. Então, esses guias, eles têm que prestar conta do serviço deles de zelar pelas almas. Não prestar contas das almas. Porque cada um dará conta de si mesmo a Deus. Cada um há de prestar contas de si mesmo. Eu não posso prestar conta por você não pode prestar conta por mim. Cada um presta conta de si mesmo. Mas os que são guias numa assembleia, quem são os que são guias numa assembleia? São os irmãos que praticam a obra de anciãos, ou presbíteros, ou bispos, né? Que são 3 palavras que significam a mesma coisa. Que são os zeladores.
são os zeladores. O que um zelador faz? O zelador no prédio, ele vê que se não entra bandido, se não acontece nada errado, tal. Então toda assembleia tem irmãos que são responsáveis. Esses são os guias na assembleia. Que em algumas versões fala pastores. Mas não confundir com o pastor, que é um dom, lá de Efésios capítulo 4. Assim como o evangelista e o mestre. Esses guias, ou pastores, como estão em algumas traduções aqui, eles são zeladores do rebanho. Eles estão vendo se o rebanho está, a assembleia está tudo bem, os irmãos, não está faltando nada, não tem nenhuma má doutrina entrando, não tem alguém querendo desvirtuar tudo. Então eles têm que fazer esse trabalho, eles vão ter que dar conta desse trabalho, não das almas das pessoas. E aí nós temos por obrigação obedecer esses guias. Deus os coloca numa posição para que eles são autoridade na assembleia. Hoje, antigamente, os apóstolos eram os que os elegiam. Como acontece na carta de Tito, né? Que Paulo deixou Tito em Creta para que ele elegesse presbíteros naquela assembleia de Creta. Mas hoje não temos apóstolos, então não tem como eleger mais. Porém, nós reconhecemos aqueles que tomam a frente para executar essa obra. Eles existem, só não são nomeados mais. Eles existem, mas não são nomeados, mas são reconhecidos e devem ser também obedecidos. Pode ser que alguém tenha sobreposição de ofícios, né? Porque o mestre é um dom. O mestre, o que é um mestre? Ele ensina. Ele é aquele que você chega e fala assim, me explica essa passagem. Ele abre lá e explica tudo. Né? Esse é mestre. O evangelista é aquele que sai, vai pregar o evangelho. Ele vai buscar matéria-prima para a assembleia. Vai atrás dos perdidos, pregar o evangelho e trazer para dentro. E o mestre vai ensinar, né, essas pessoas, e o pastor é aquele que tem uma alma de cuidado, vai pastorear essas pessoas. Agora, é claro que isso aí não é uma coisa definida, tipo assim, chega um na porta da reunião assim, e fala assim, eu estou perdido, como é que eu faço para ser salvo? Ih, fio, hoje o evangelista não veio. Passa amanhã aqui. Quem está ali vai pregar o evangelho para ele, né? Ou então ele chega e fala assim, não entendi essa passagem da Bíblia. O mestre não veio hoje. Só tem evangelista que não vai conseguir explicar direito. Então, é claro que aqueles que têm o dom vão saber fazer melhor. Mas é isso aí. Às vezes um evangelista é também um ancião na assembleia, é também um irmão experiente que pode também ajudar a cuidar, zelar pelo rebanho. Na verdade são coisas diferentes. O dom é uma coisa, a função é outra. O dom do Espírito é uma coisa. Função é trabalho. É mão na massa. Então, os que são guias, eles são os que trabalham. Assim como tem os diáconos. Tem diáconos e tem bispos, né? ou anciãos. Tem diáconos e tem anciãos. Os diáconos cuidam das questões materiais da Assembleia. Os anciãos cuidam das questões espirituais da Assembleia. Do cuidado espiritual da Assembleia. Não tem nada a ver com dom isso. Isso são funções. Agora, por exemplo, os dons do Espírito, eles são universais. Então o evangelista, ele é evangelista onde ele estiver. Um mestre é mestre onde ele estiver. Um pastor é pastor onde ele estiver. Então ele vai para uma outra cidade, tem uma outra assembleia, lá ele é pastor. Mas lá ele não é ancião daquela assembleia. Ele não pode dar pitaco, ele não pode querer organizar as coisas lá. Não, ele organiza. Se ele é um ancião aqui, ele organiza as coisas aqui. Aqui ele tem que ter esse cuidado, essa função, esse ofício, né? O ofício dele é local. O dom é universal. O ofício é local. Uma pessoa, um que tem o ofício, né, de presbítero, o ancião,
Ele pode ser uma pessoa que nunca abre a boca, nunca prega, mas ele tem o zelo das coisas da Assembleia. Visite respondi.com.br. Adquira os livros ou baixe e-books. Visite 3minutos.net. Baixe o aplicativo.